para que nós possamos entender com mais abrangência, à luz do Espiritismo, alguns aspectos dos transtornos mentais. Porque nem sempre irmãos nossos que têm mudança de comportamento estão ali sob o efeito de influências de espíritos malfeitores. Existem aqueles que fazem até análises, observações e chegam aí a conclusões equivocadas, dizendo: fulano está obsediado. É uma leviandade que nós entendemos, fruto de alguém pseudo-sábio naquela matéria. Porque aqui eu não falo como alguém da área das ciências psicológicas, mas sim como estudante do Espiritismo que está compartilhando com vocês algumas informações. O Espírito de André Luiz narra que ele se fazia acompanhar pelo mentor Calderaro. A missão deste mentor era atender pessoas encarnadas que estivessem passando por questões na reencarnação que poderiam levá-las à loucura propriamente dita. Abre-se um parêntese neste comentário. No livro Loucura sob Novo Prisma, do professor, na verdade, Dr. Bezerra de Menezes, ele faz lá uma distinção da loucura quando o espírito encarnado sofre uma lesão e, de repente, a partir daquele momento do cérebro lesionado, ele tem um comportamento inadequado. Então, até aquele período da existência, a pessoa estava bem. Sofreu uma lesão e passou a ter um comportamento de alucinado, por exemplo. E um dos métodos que ele utilizou, recordando que ele viveu no século XIX, era o de, numa reunião espírita, com médiuns sérios, responsáveis, o espírito do encarnado com transtornos mentais era evocado. E ele se manifestava através do médium lúcido, ciente da sua realidade. Mas como o seu corpo físico, devido às lesões no cérebro, não correspondiam à sua lucidez espiritual, ele não tinha como expressar-se com normalidade, com equilíbrio. Porque nós temos corpo físico, corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito. Existem outros corpos, mas não é objeto do nosso estudo hoje. Então, o espírito manifesta-se no corpo físico através desse laço que é o corpo espiritual. O espírito em si não enlouquece, mas o seu veículo de manifestação pode sim sofrer distonias, anomalias, por N fatores. E ali ele fazia uma distinção do espírito que estava num corpo físico que por algum momento foi lesionado. Então ele não tinha como manifestar o seu pensamento com clareza. Repete-se, reitera-se, para que possamos entender essa problemática. No outro caso, aqueles que o indivíduo manifestava-se de maneira, no mundo objetivo, de tal forma que ele era agressivo, ele não conseguia viver em sociedade e que o seu cérebro estava intacto, não tinha nenhuma lesão, mas ele estava atormentado. Ali identificava-se influências espirituais nefastas, sinistras, até bizarras. Fecha-se parêntese. André Luiz comenta que, ao chegarem numa residência muito confortável, adentraram um aposento
onde um senhor estava deitado num divã, com os olhos parados, os braços imóveis, preso em seus próprios pensamentos. O mentor pediu a André Luiz, que fora médico quando estava encarnado, para que ele fizesse a auscultação, para que ele examinasse aquele paciente, porque eles estavam ali para atendê-lo. E André Luiz diz que conseguiu ver que aquele senhor de idade avançada estava alimentando imagens onde o espírito de André Luiz percebia um senhor moribundo, um ancião, e 3 jovens que ele deduzira ser aquele ancião, o pai do enfermo, e os 3 jovens, seus irmãos. O pai dizia para ele, para o enfermo, chamado Fabrício, para que cuidasse dos irmãos após a sua morte, pela herança que caberia por direito a eles. Muito bem. Acontece que, nas imagens que ele, Fabrício, sustentava, tanto o ancião quanto os jovens, eles mudavam de atitudes. Eles passavam a agredir verbalmente Fabrício, tanto o pai quanto os irmãos. E esses pensamentos, eles eram alimentados o tempo todo. Neste momento em que André Luiz estava ali examinando o paciente, adentrou no aposento a esposa. A senhora, muito gentil, pediu que Fabrício se alimentasse, que tomasse o caldo que ela trouxera. Ele fez uma negativa surda. Não quis. Ela insistiu. De repente, ele levantou-se em gritos, ruborizado, falando palavras ingratas, denotando ali total desequilíbrio. E a esposa voltou para dentro da casa chorando, porque aquele estado se arrastava por algum tempo. Aquelas condições do enfermo já vinham por alguns anos. O espírito Calderaro comentou com André Luiz, depois que este lhe perguntara o porquê que Fabrício chegara àquela condição mental, este, não se fazendo de rogado, explicou que Fabrício, valendo-se após a desencarnação do pai de ajuda, naquele período, pessoas que tinham ali a capacidade de trabalharem como advogados, ele contratando profissionais desta área inescrupulosos, que chama-se de rábulas, como eram conhecidos, esses advogados que não tinham escrúpulos conseguiram, apesar dos protestos dos irmãos, burlarem a lei, para que ele, Fabrício, ficasse com a herança, sem compartilhar com os irmãos. Uma manobra sórdida. Os irmãos ficaram à mercê da sorte. E com o tempo, Fabrício, ele, jovem, com recursos financeiros imensos, aproveitou, entre aspas, a vida. Mas o tempo é implacável. O tempo nos transforma. O tempo nos educa. O tempo nos instrui. Ele
não conseguiu esquecer de que fora mau filho e péssimo irmão. Então sempre ele lembrava-se do pai pedindo para que ele amparasse os irmãos e os irmãos pedindo a ele que os ajudasse. De tal forma que, por mais que ele constituísse família, casou-se com uma mulher quase sublime, que é aquela que for ali servir o caldo, chamada Inês, por mais que eles tivessem 3 filhos, ele não conseguia esquecer. Por um tempo ele se distraiu, mas sempre lembrava-se e também das vozes acusadoras. Quando o mentor estava ali comentando com André Luiz a respeito da situação de Fabrício, André Luiz perguntou sobre o posicionamento espiritual de Fabrício. Porque do lado dele havia uma entidade, havia um espírito feminino, que o estava ajudando, que o estava amparando, que o estava auxiliando. Por quê? Para que ele não ficasse totalmente louco, porque ele alimentava a culpa. A culpa, para onde ele se movimentava, não adiantava. Ele sempre lembrava-se das vozes acusadoras. Ele, por não suportar mais, tardiamente, tentou pacificar a sua consciência, indo à procura dos irmãos. Mas, para sua surpresa, 2 deles desencarnaram tuberculosos, de tanto trabalhar em serviços noturnos. E o outro, o terceiro, morreu antes dos 30 anos por anemia, em virtude da má alimentação. Então, ele tentou remediar-se, resolver aquela situação, a fim de encontrar a paz interior anelada, mas não lograra êxito. Por conta disso, ele estava ali, atormentado, desconfiado de tudo e de todos. Para ele, os alimentos estavam envenenados. Ele não conseguia viver mais em sociedade. E aqueles pensamentos, por conta da culpa, eram mantidos vivos em sua mente. Eis aí, embora os seus sintomas sejam de neurastenia, um neurastênico, ele estava ali sofrendo de esquizofrenia. A etimologia do termo é mente dividida. Abre-se um parênteses novamente. Emmanuel sabiamente diz que louco é aquele que foge da realidade objetiva. Fecha esse parêntese. Meus irmãos, minhas irmãs, as doenças mentais, elas realmente torturam muito o espírito. Fabrício, ele, naquele momento em que ele teve a crise, quando a esposa lhe oferecer o alimento, o mentor Calderaro o envolveu em energias lenificadoras, em fluidos balsamizantes que o acalmaram. E ele, mais tranquilo, acionou uma campainha próximo ao seu leito. A esposa veio e ele pediu a ela que trouxesse à sua presença o seu neto Fabricinho. Porque o espírito de André Luiz perguntou ao mentor Calderaro se ele iria resgatar a sua dívida, uma vez que os irmãos haviam desencarnado. E aí o mentor comentou, sim, ele já começou a resgatar a sua
dívida. A esposa ficou feliz de ver aquela reação positiva e chamou o neto. E esse já abraçou o vovô com todo amor. E o vovô enternecido falou: Fabricinho, por que você não veio mais cedo? E a criança de 8 anos diz: é porque vovó não deixou. Ah, é verdade, o vovô não estava bem. E naquela conversa muito delicada, ele pediu para que o neto orasse por ele. E o neto orou. E ele aproveitou aquele instante para perguntar ao neto se Deus lhe perdoaria os seus erros. Porque ele havia lesado o seu pai e seus irmãos. Evidentemente, a criança não entendeu, mas disse-lhe em sua pureza infantil: acho que Deus sempre nos perdoa, vovô.